Shalom para todos. Com a ajuda eterna vamos estudar mais uma Parashá. Dessa vez vamos estudar a Parashá Kedoshim. Essa é a 30ª porção da Torá. Está no livro de Vaikra, o Levítico, no capítulo 19 e 20. E a palavra Kedoshim significa santo. E começa da seguinte forma: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el kol adat bnei Israel, ve'amart alechem Kedoshim tizriu ki kadosh anir Adonai Elohim, que significa: e falou o Eterno a Moshe dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e lhes dirás: santo sereis, pois eu sou santo, o Eterno vosso Elohim. É interessante porque essa Parashá ela está bem no meio de duas parashiotes que vêm falar de contaminações, tipos de contaminações. E também essa Parashá ela começa não do mesmo modo que as outras parashiotes. Ela começa não falando Moisés com Arão para falar para toda a congregação. Essa Parashá começa falando que Moisés tinha que falar diretamente com toda a congregação do povo de Israel para ser santos, ou seja, separados. A palavra santo, Kadosh, é separado, mas não é separado de ficar isolado, é estar entre as pessoas, entre as nações, estar entre as impurezas, como está essa Parashá, entre duas parashiotes que falam de impureza, porém não se contaminam. As pessoas não podem se contaminar porque que tem pessoas ao redor deles que estão contaminados. As pessoas têm que evitar o pecado, evitar a contaminação. E essa Parashá também vem falar que todo Israel é sacerdote. Nessa Parashá o Eterno faz de todo Israel sacerdote. Porque este livro, como foi explicado em algumas parashiotes passadas, esse livro vem tratar dos mandamentos direto com os sacerdotes. É tanto que esse livro é chamado de a Torá dos sacerdotes. E aqui nessa Parashá o Eterno não dirige diretamente aos sacerdotes, dirige diretamente a todo o povo de Israel, a toda a congregação de Israel, fazendo assim uma nação sacerdotal. O povo deve ser separado, o povo deve ser santo. O povo pode até habitar em terras estranhas, pode até viver com pessoas não santas, pessoas impuras, porém o povo não pode se contaminar. E como não contaminar com as nações, com as trevas, com as coisas abomináveis que existem por aí? A Parashá passada foi a Parashá Harei. A Parashá Harei ela vem falar de muitos tipos de pecados abomináveis ao Eterno. E uma delas é casamento entre pessoas próximas, incesto e relações proibidas a todos os homens, não só a casa de Israel. Mas se o Eterno proibiu, é porque já existia entre as nações casamento dentro das casas. E inclusive na casa de Israel, durante muitos anos, nas épocas muito remotas, muito passadas, primo se casava com primo, irmão com irmã, e porque foi ordem do Eterno também, para casar entre eles. Inclusive a casa de Israel, as 12 tribos, não poderiam se casar com os povos das nações. Pessoas da casa de Judá, homens e mulheres, casavam com descendentes da casa de Judá. Descendentes da casa de Levi só se casavam entre eles, dentro da casa de Levi. E de uma certa forma eles são parentes, mas não tão próximos já nessa época que Moisés está escrevendo. Ali já as tribos já eram inúmeras pessoas, era gigantesca o número de pessoas. E é tanto que lá no livro de Devarim a gente vai ver que tem a contagem dos filhos de Israel. O número de pessoas dentro das tribos são muito grande. E de certa forma o Eterno ali já proíbe casamento entre pessoas muito próximas. Mas é um cuidado que o Eterno tem com o povo de Israel e também com as nações sobre casamento muito próximo.
já nos dias de Moisés e até um pouco antes, que nós podemos ver que os filhos de Jacó, eles já estavam casando com primas e primos de segundo, terceiro grau e parentes bem longe. E muitos até pegaram pessoas não da casa de Israel, mas ali também não tinha uma ordenança do Eterno para que não se casasse dentre a parentela. Já na Torá já existe um mandamento para não casar fora da parentela. Ou seja, uma pessoa de parentesco muito longe minha, essa pessoa poderia dar a filha dele em casamento para mim, porque está entre famílias, porém não muito próxima. Isso para conservar também a tribo, as 12 tribos. Porque que as tribos elas ganharam herança para as 11 tribos, porque a tribo de Levi não recebeu herança. E está aí também o porquê que o Eterno proíbe casamento entre as tribos. Porque as tribos não deveriam pegar herança da outra tribo e conciliar com aquela tribo que estava se casando. Não poderia ajuntar mais do que o Eterno permitiu para cada tribo. E inclusive a tribo de Levi não podia ter herança. Então tá aí um dos fatores que as tribos também não poderiam se misturar. Enriquecer muito uma tribo, empobrecer outra tribo. E uma tribo deixar de existir porque se misturou muito com outras tribos. Então daí o pensamento, por que o Eterno proibiu o casamento até entre as tribos? E sim, dentro da própria tribo, eles se casarem. Porém, o Eterno não quer que parentes muito próximos também se casem. Primo de primeiro grau, irmão com irmão, pai com filha, mãe com filho, e aí vai, são relações proibidas. Então nessa paraxá nós vamos ver que o Eterno pede santidade ao povo. Mas o homem pode ser santo? O homem não pode ser santo como o Eterno é santo, como Deus é santo. Mas o homem tem um nível de santidade que ele pode alcançar. E o homem só pode alcançar o nível de santidade através da Torá. Guardar os mandamentos, eles não nos trazem salvação. Porque a palavra salvação dentro do povo de Israel não é uma palavra que a gente busca. Nós não buscamos salvação. Nós somos salvos pela misericórdia do Eterno. E nós apenas seguimos os mandamentos para vivermos bem entre a sociedade, entre os nossos irmãos e entre as nações, e termos a vida prolongada, pois assim o Eterno nos garante, se cumprirmos os seus mandamentos, a nossa vida será prolongada. Nós temos que guardar os mandamentos do Eterno para evitarmos sermos cortados do livro que o Eterno escreveu, como Moisés disse lá no monte. Então, para não sermos riscados do livro que o Eterno escreveu, nós cumprimos os mandamentos, que é uma coisa para o nosso próprio benefício. Então nós buscamos a santidade dentro da Torá. Nós não buscamos salvação dentro da Torá, nós buscamos aproximação com o Eterno. O Eterno já nos salva por tua misericórdia, por tua bondade, por tua hesed, graça dele. Isso que o Eterno nos dá. E agora, como permanecermos na linhagem sacerdotal, ou como permanecermos como filhos do Eterno, guardando as mitzvot, os mandamentos. Porque que se não guardarmos os mandamentos, nós caímos em pecado. Nós não observarmos a Torá, nós caímos em pecado. Um exemplo disso foi a Paraxá de Aharei. Bem típico, acontece muito entre as nações, que parentes muito próximos se casam. E o Eterno não quer nos dias de hoje, como nos dias de Moshe, que os parentes próximos se casem. O Eterno quer que os homens vivam as suas vidas e casem com as melhores pessoas que eles acham que é melhor para si. Que eles analisem as pessoas. É tanto que a gente vai ver isso na próxima Paraxá, que é a Paraxá Emor. Que a próxima Paraxá vem tratar diretamente dos sacerdotes e do sumo sacerdote, os tipos de contaminação que eles não deveriam ter nem dentro das suas casas. O Eterno vem instruir para não pecarmos com parentes próximos na Paraxá Harei,
e outros tipos de abominações. Aqui na Parashá Kedoshim ele vem citar praticamente os 10 mandamentos. Se pegarmos todas as citações ali, vai dar os 10 mandamentos, porém transformados em muito mais de 60 mandamentos, proibições. E na próxima Parashá o Eterno vem tratar dentro da casa sacerdotal também. Então nós devemos observar os mandamentos do Eterno quando nós formos casar. Não porque somos sacerdotes ou somos sacerdotes nos dias de hoje, porque hoje nem tem templo, mas porque se nós casarmos com pessoas erradas, isso vai trazer prejuízo para nosso lar, vai trazer contaminação. O judeu ele se casa com pessoas da casa de Judá. O judeu ele tem que procurar casar com uma pessoa próxima a ele, porque para ele não correr o risco de ser contaminado. Quando se casa com pessoas das nações, o judeu corre o risco de chegar em tempos de festas que as nações fazem, o judeu ter que aceitar a esposa, ou a judia tem que aceitar o esposo, ir comemorar as festas pagãs e voltar para dentro de casa. E nós sabemos que as festas pagãs não é para o Eterno. E também tem um outro risco muito grande, é que quando chega nos festivais que se reúne as famílias das nações, as mulheres ou as famílias, elas querem estar juntas, como também ocorre nas festas judaicas. E aí o judeu vai na festa que vai ser comemorada a um deus pagão. Se o judeu for, ele vai aborrecer ao Eterno, ele vai estar transgredindo a Torá. E se o judeu não for, ele vai aborrecer a família, vai aborrecer a mulher. E aí como é que fica? Não tem que ficar. O judeu ele tem que pensar muito antes de casar. O judeu ele tem que analisar com quem ele vai casar, para não correr o risco de estar transgredindo a Torá de alguma forma. Então ele tem que buscar no Eterno sempre a sabedoria na Torá. É a Torá que instrui o que ele deve fazer e o que ele não pode fazer. Então o que nós buscamos na Torá é santidade, é cumprir as mitzvot para nos aproximarmos do Eterno, para não sermos melhor do que os povos, mas para sermos mais próximos do Eterno. É o que nós buscamos. E que nós também temos que ser luz para o mundo, nós temos que ser luz entre as trevas. Nós não podemos guardar a mágoa em nosso coração e não podemos fazer lashon hará de outras pessoas. Nós devemos andar em santidade e procurar cada dia mais nos aproximar do Eterno, porque o Eterno só tem relação com aquele que se aproxima dele. Não adianta nós usarmos jargões para justificar os nossos pecados, os nossos erros. Porque eu nunca vou agradar o Eterno. Porque eu nunca vou conseguir ser santo. Se você usar sempre de artifícios para você fugir da santidade, para fugir da Torá, realmente você nunca vai ser santo. Não do jeito que o Eterno quer, para ele falar com você. Mas o Eterno falou até na boca da jumenta, do Bilã, do Balaão. Mas é mais fácil o Eterno falar na boca de um animal que não tem consciência de erro, não tem consciência de pecado, do que na boca de uma pessoa que não procura guardar os seus mandamentos. O Eterno não vai usar de um vaso ao qual esse vaso está contaminado. Quando a gente busca estudar a lei de Kashrut, nós podemos observar um fator muito interessante. Ali está escrito que se for cozido alimentos dentro de uma panela de ferro ou de cobre, um material assim resistente, essa panela tem que ser areada. E o judeu costuma ir lá e atear fogo na panela também, para ficar mais kasher. E, enfim, tem todo um processo para kasherizar esse material. Mas a panela de barro ela não pode ser kasherizada desse tipo. Não pode ser. A panela de barro ela tem que ser quebrada. Pega a panela de barro que foi cozido, suponha porco ou qualquer outro alimento que seja impuro, que não seja próprio para consumo, e quebra essa panela. Pronto. Mas aí estraga o material. Sim, estraga o material. E aí tem uma discussão rabínica dos nossos sábios falando sobre isso.
Mas e se a pessoa conseguir pegar a panela, aqueles pedaços, aqueles cacos, e colar novamente, e ele consegue recuperar essa panela, fazer dela uma panela novamente, ele pode usar ela como cozinhar, fazer novamente? E os nossos sábios respondem sim, porque o mandamento do Eterno é quebrar a panela. Ele quebra a panela e reconstrói a panela. Mas como assim? Parece ilógico. Aquela panela ainda continua contaminada. Não, não continua contaminada. O mandamento do Eterno é quebrar a panela. Quebrou a panela, ela perde todo o efeito espiritual. Ou seja, o problema de Kashrut não é físico, o problema de Kashrut é espiritual. Muitos vêm falar assim, ah não, mas esse negócio, os porcos hoje em dia é bem lavado, só comem ração de primeira linha, só come mato, só come vegetal, mas ele não deixou de ser porco. O problema do Kashrut não é físico, o problema do Kashrut é espiritual. E assim também faz o Eterno. O Eterno pega o homem, quando o homem está impróprio, está não kasher, o Eterno quebra esse vaso. O Eterno quebra esse homem. A gente não vê, não consegue ver um judeu ou um não judeu que quer se aproximar do Eterno se achegar diante do Eterno sem ser quebrado. A pessoa, para se aproximar do Eterno, esse vaso tem que ser quebrado para servir de utilidade para o Eterno novamente. Os utensílios do templo, eles eram consagrados ao Eterno, eles eram kadosh, ou seja, até os utensílios que vai servir ao Eterno tem que ser santos, tem que ser separados, tem que ser santos, tem que ser aptos a receber a Shekhinah, tem que receber as coisas do Eterno dentro dele. Assim é o homem é um vaso na mão do Eterno. E quando ele vem se aproximar do Eterno, primeiro o Eterno quebra ele e reconstrói um novo vaso. E ali o Eterno consegue usar essa pessoa, esse vaso que quer se aproximar do Eterno. O Eterno, ele kasteriza aquele vaso para ser usado. Então assim o Eterno fez nessa Parashá, Kedoshim, a toda a nação de Israel, nação sacerdotal. Deu os mandamentos, praticamente os 10 mandamentos aqui, deu possibilidade de Israel se achegar diante do Eterno num nível de santidade, para o Eterno falar diretamente com o povo de Israel e para Israel sair entre as nações sendo luz, levando a Torá. E é isso que o Eterno quer de nós. E eu desejo a todos uma ótima semana e mando um abraço para todos os que me seguem no YouTube. Agradeço a todos que têm deixado comentário, são poucos que deixam comentário. Podem deixar comentários, podem deixar perguntas, podem deixar um positivo ou um negativo também. O importante é você participar, o importante é você estar assistindo esses vídeos e entendendo melhor o que o Eterno quer de nós. Que o Eterno abençoe a todos. Shavuot Tov.